Você se conectou ao Mapa do Voto, a maior plataforma com conteúdos de marketing eleitoral, comunicação política e inteligência artificial voltada a treinamentos, capacitação e conversão de votos do Brasil. Com muita satisfação, recebo você aqui na Academia Mapa do Voto e na nossa palestra 1 sobre pesquisas eleitorais para estratégias de campanha. Estou muito feliz que você tenha escolhido este tema e a partir deste instante você terá acesso ao conteúdo mais moderno e uma grade programática de alto padrão, como são os conteúdos da Academia Mapa do Voto há 11 anos. Para que nós iniciemos este nosso trabalho de hoje, as pesquisas eleitorais, elas vêm ganhando uma atenção muito importante do Tribunal Regional Eleitoral ou do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Cada pleito eleitoral vão se filtrando mais e mais situações argumentativas que fazem com que apenas empresas altamente idôneas possam participar, registrar a pesquisa e divulgar. Então, em primeiro lugar, nós vamos trabalhar sobre a divulgação da pesquisa, o que na realidade há de muita dúvida entre as pessoas que participam de um pleito eleitoral. E você não pode ter esta dúvida. Muitas pessoas dizem assim, mas a pessoa pode fazer a pesquisa? Olha, um grupo político reuniu lá 6, 7 pessoas para fazer um trabalho de pesquisa. Isso é possível? Pode ser feito? Podemos ir ao Ministério Público para denunciar uma pesquisa e mais uma série de outros argumentos. Ocorre que é importante você saber que a legislação, ela trata da divulgação da pesquisa e não da feitura, não do desenvolvimento da pesquisa. Então, enquanto você estiver fazendo pesquisas, você pode fazer o quanto você quiser. A partir do momento em que você se propor a divulgar a pesquisa, aí você tem as leis eleitorais que regem as principais normas para você divulgar a pesquisa. Então, essas normas tratam desde ter a nota fiscal da pesquisa, quem pagou, quem contratou, estatístico, enfim. Você consulta a lei eleitoral, onde está escrito pesquisas eleitorais, e você vai ver que tem uma série de regulamentos que você tem que respeitar. Enquanto isso, eu posso fazer uma pesquisa sem eu registrá-la? Sim, você pode fazer. Chamamos de pesquisa de uso interno. Perfeito. Agora, você já notou que ninguém reclama, ninguém fala nada acerca de uma pesquisa qualitativa e todos dizem acerca de uma pesquisa quantitativa? E o quanto isso vai acabar por afetar a opinião pública? O quanto que as pessoas acreditam numa pesquisa e chegam a mudar o voto para aquela conversa de antigamente, eu não posso perder o voto, então eu vou votar no candidato que está em primeiro lugar. Isso acontece? Vamos estudar isso também neste nossa palestra aqui, neste nosso módulo sobre pesquisas. Bem, o mais importante, antes de mais nada, é você saber que nós vamos trabalhar com 3 tipos de pesquisa neste nosso seminário, nesta nossa palestra. Nós vamos trabalhar com as pesquisas quantitativas, qualitativas e também vamos trabalhar com o tracking. Aí você vai aprender como elaborar o melhor questionário, fazer com que ele seja o mais idôneo, neutro possível e que os resultados aferidos sejam os mais verídicos a serem estudados desde o momento em que você tiver o relatório na mão. Então, o primeiro item que nós vamos estudar são as pesquisas quantitativas. E o que significa exatamente as pesquisas quantitativas? Elas são aquelas pesquisas que a gente vê em todos os lugares. Divulgam-se em redes sociais, televisão, jornais e, enfim, até no horário eleitoral gratuito, claro, né? Estas são as pesquisas que trazem números ou aferições de resultados. Então, 64% diz que sim, 32% diz que não, e 4% não sabe, ou coisas do tipo de intenções de voto, candidato A 37%, candidato B 27% e assim sucessivamente.
Ok. Então, é quantidade calculada estatisticamente para oferecer um resultado, que é o que eu sempre digo. 10 dividido por 2 vai dar 5 em qualquer lugar do mundo. Mas para dar este 5, existem muitas coisas interessantes que você vai aprender hoje aqui. O segundo método, que é o qualitativo, são aquelas pesquisas que ela não oferece um número como resultado, não há percentuais. A pesquisa qualitativa há um estudo subjetivo de respostas aferidas e principalmente conclusões semânticas acerca do que um grupo de pessoas, que chamamos de focus group, ou um grupo focal, que vai responder a determinado assunto ou mesmo debater sobre ele. Então vamos entender. Eu reúno um grupo com exatamente 10 pessoas, que é mais ou menos o grupo padrão. Nesta reunião destes grupos, o que eu vou fazer inicialmente? Para a reunião deste grupo, eu já seleciono, tá? Assim como na pesquisa quantitativa, na qualitativa eu posso reunir um grupo de mulheres apenas, de 25 a 45 anos. Ok, este é um grupo. Posso reunir um grupo com homens de 25 a 45 anos, perfeitamente. Posso reunir um grupo de homens e mulheres de 18 a 25 anos, também. Então eu já tenho 3 grupos formados aí. Posso reunir um grupo de homens e mulheres de 50 anos em diante. Perfeito. Então também já tenho aí o 4º grupo. Normalmente, 4 grupos são interessantes. Mas eu também posso reunir estes grupos na questão de, vamos dizer, potencial socioeconômico, grau de instrução, enfim. Eu posso diferenciar os grupos de acordo com os meus métodos e de acordo com o objetivo que eu quero. E o terceiro item que nós vamos debater aqui são os trackings. Então, os trackings, eles também são um acompanhamento diário e em tempo real sobre o que está acontecendo na sua campanha. Você faz um vídeo para um spot de 30 segundos para o rádio ou uma inserção de 30 segundos para a TV. E você solta hoje e você utiliza um tracking amanhã para verificar se a divulgação ela teve algum tipo de reação do público na opinião pública. Só que é um acompanhamento diário. Então nós temos a quantitativa, que aparece sempre em números percentuais, os resultados. Nós temos a qualitativa, que não há um resultado numérico, e sim uma avaliação semântica sobre as opiniões debatidas no grupo. E também uma terceira, que é o tracking, onde a gente pode avaliar em tempo real, todos os dias da campanha, os avanços ou até alguns problemas que nós podemos ter na campanha. Então, isso é muito importante que os 3 métodos seja de sua sapiência e que você entenda como estruturá-los para poder pedir, encomendar, contratar as empresas que, obviamente, irão lhe oferecer este resultado. Normalmente, é importante, e eu faço sempre isso, pego uma empresa para fazer o tracking e uma outra empresa para fazer a quanti, e se eles forem realmente dotados de um serviço muito bem realizado de anos atrás, onde a gente sabe pelo histórico da empresa, ela pode também fazer a quali, ok? Muito bem. A partir de agora, então, nós vamos falar sobre quanti. Vamos começar a chamar assim, né? Quanti, quali e tracking. Fica bem mais fácil. Então, a pesquisa quanti, ela necessita de uma amostra da cidade, ou do estado, ou do país. Esta amostra, ela tem um método científico para a coleta e análise destes dados. Não pode ser feita de qualquer forma, tá? Então, esta coleta de dados, ela deve ser feita por cotas. E essas cotas são por gênero, por status socioeconômico, por idade e por grau de instrução. Então, a empresa já sabe como fazer e colher estas amostras, tá? Formando as cotas para então sair para fazer uma pesquisa.
É engraçado que às vezes nós também encontramos pessoas que dizem assim, a pessoa bateu na casa do nosso candidato e perguntou, olha, tem uma mulher aí na casa, né? O rapaz falou, não, não tem, nós estamos fazendo uma pesquisa, tá bom então, muito obrigado, e vai embora. Mas sabe por que ela vai embora? Porque ela sabia que lá era a nossa casa e não quis fazer a pesquisa. E não é isso. Na verdade, quando a pessoa, o pesquisador, está próximo de completar a cota, então ela precisa de um rapaz de 24 a 34 anos, por exemplo. Tá? Então ela tem essa frequência e ela tem que bater nas casas até achar esta pessoa. Enquanto ela não achar para finalizar a cota dela, ou seja, ela saiu para aplicar 5 questionários, ela já aplicou 4 e um que sobrou era aquele exatamente nesta frequência de idade, de 24 a 34 anos, sexo masculino. Se ela bater numa casa, ela vai perguntar, por favor, existe aí um rapaz de tanto a tanto? Não, não tem. Ah, tá, obrigado. Ela vai embora, ela vai procurar outra casa e ela tem que preencher a cota. E às vezes as pessoas, claro, sem instrução, não há esta preocupação de se capacitar como você, acaba numa coordenação de campanha infiltrando no grupo uma mensagem que não é verdadeira, dizendo que a empresa que foi contratada ela simplesmente pula as casas dos candidatos seus, né, do seu candidato, e ela só entrevista o candidato adversário, nas casas do candidato adversário, e isso não é verdade. Tá? Estas pesquisas Quant, ela também oferece uma situação de nós fazermos um questionário muito bem alinhado. Esse questionário muito bem alinhado é aquele em que as perguntas não acabam por, vamos dizer, induzir as pessoas a responder. Porque mentalmente nós conseguimos induzir as pessoas com muita facilidade. Principalmente no planejamento de um questionário, que ele é um questionário simplesmente feito a qualquer ou de qualquer modo. Então eu vou dar um exemplo para você. Você tem um questionário que você pergunta assim, como é que você avalia os trabalhos, os serviços de saúde aqui da cidade? Ah, tá uma porcaria. Como é que você avalia os serviços de educação aqui da cidade? Ah, tá mais ou menos. Como é que você avalia o desenvolvimento social aqui da cidade? Ah, tá mais ou menos. Como é que você avalia o serviço de transporte público? Nossa, muito ruim. Como é que você... Então, começa-se a induzir a pessoa a lembrar dos problemas. Como é que você avalia a manutenção das ruas? Nossa senhora, horrível. Como é que você avalia isso? Como é que você avalia aquilo? E a pessoa vai entrando num círculo ou num espiral aonde só perguntas negativas acabam por induzir a pessoa a lembrar de tudo isso. Ao finalizar a última pergunta de serviços, você pergunta, e como é que você avalia a administração do prefeito, por exemplo? Aí ele vai dizer assim, muito ruim. Porque você o colocou numa espiral, tá? Você colocou num funil, aonde você pode ter separado os serviços que você já tem ideia de que sejam positivos no começo. E depois você vai colocando os serviços negativos. Ao você finalizar, você pergunta, e como é a administração? Ah, é uma porcaria. Se você inverter, você também consegue fazer com que o eleitor possa ser induzido a aprovar a administração. Por isso, nós utilizamos um método que vou te dizer em instantes. Qual é a indução positiva? Eu pergunto as coisas negativas primeiro, vou passando, melhorando o astral, né? Como é que você classifica a última festa que teve aqui? Nossa, foi muito legal. Como é que você classifica a praia que nós temos aqui, o turismo? Nossa, muito legal, tal. E como é que você avalia a administração do prefeito? Muito legal também. Então, isso já é um questionário indutivo. O correto é você fazer com que o eleitor lembre de coisas positivas e negativas para que quando chegue ao final ele possa avaliar com mais clareza, tá? Bem, e aí então nós, a partir do momento em que aplicamos estes questionários, nós aplicamos na quantidade já separado por cotas, ou seja,
Em um setor A, nós vamos aplicar 40 questionários, no setor B, nós vamos aplicar 20. Ah, mas por que não divide o estado em 4 ou divide a cidade em 5 e nós aplicamos 200 questionários em cada setor? Porque a densidade demográfica e eleitoral de cada setor é muito diferente. E você só pode aplicar percentualmente a quantidade de eleitores, vamos dizer eleitores, que tenham no setor. Então, você tem o setor 1, que tem 100 eleitores. Se eu aplicar 10% dos questionários, eu vou aplicar 10 naquele setor. No setor 2, tem apenas 20 eleitores. Se eu vou aplicar 10%, eu vou aplicar 2 questionários apenas. Então eu vou aplicar 10 em um e 2 no outro. Não é 10 em todos? Não é 10 em todos. É 10 em um, 2 em outro. Perfeito. Só que isso necessita de um levantamento anterior à pesquisa para que você faça o mapeamento da cidade e tenha condições de entender primeiro. Quando eu digo cidade, eu digo também estado, tá? Então você tem regiões, se você pegar o estado de São Paulo, você tem 8 regiões administrativas. Você pode partir deste princípio, tá? Ou pode fazer só pelas estatísticas do eleitorado que o TSE oferece. Ou ainda pelo IBGE no site Cidades ou Estado. Ali você recebe todas as informações e, obviamente, todas elas são gratuitas. Bem, em face destes questionários a serem aplicados, nós sabemos que mais ou menos 20% se perdem. É um número que eu te dou pela minha experiência, tá? Então, se você vai fazer uma coleta na cidade de 800 questionários, você já sabe que você vai tabular meio que 640, que 20% eles não serão aproveitados. Tem erro de preenchimento, tem bloqueio no tablet por alguma razão, ou mesmo, tá? Ou mesmo o eleitor que começou a responder o questionário, quando chegou na parte política, tá? Ele se abstém. Olha, eu não quero mais responder. Não, mas faltam só mais 2 perguntas. Não, é de política, né? Você não disse para mim que era de política. Então, eu não vou responder. Eu não quero dizer em quem eu vou votar. Não. Ah, mas o senhor não sabe que eu disse que eu não quero responder mais o questionário. Um abraço, obrigado. E o pesquisador fica com o questionário incompleto. Tá? Então, nós já calculamos uma amostra de 20% perante a amostra geral para que a gente, então, possa entender que você pode ter questionários a serem não validados, como eu digo, na hora da conferência. Então, se você vai fazer uma coleta de 640 ou de 650, você faça 800, 810, porque 20%. Normalmente, se a pesquisa for bem feita, se os entrevistadores foram bem treinados, tá? E a gente participar de um sentido normal na cidade de coleta de dados, você vai descartar 20% dos questionários. Se eles estiverem em tablet, né, como nós fazemos em tablet, em celular, você sabe que esse número não mais acontecerá de boa. Bem, nós também conseguimos, por intermédio dos números a serem aferidos, detectar o comportamento eleitoral. E o comportamento eleitoral, ele é muito importante porque ele estuda as preferências do eleitorado com representatividade estatística. E se você tem a confiabilidade, os resultados confiáveis em amostras representativas, que foi o que eu disse. Bom, isso não é simples assim, tá? Por quê? Porque a confiabilidade também recai na resposta do eleitor. Às vezes, o entrevistador nota que o eleitor mentiu. É muito fácil de detectar isso quando nós fazemos perguntas de formas diferentes para saber a mesma coisa. Então, nós até tomamos cuidado com esse tipo de situação. Eu vou dar um exemplo para você em se tratando de servidores públicos, tá? Eles tendem a não responder, mas eles têm a resposta e eles sabem se eles vão votar no candidato A ou B, mas eles mentem, tá, para o entrevistador, porque ele não sabe até que ponto esse entrevistador pode estar anotando o endereço, que é uma besteira,
tá? Mas eles pensam dessa forma, principalmente quanto menor a cidade, né? Ah, não, aqui eles anotam o endereço, depois vem o cara da campanha aqui e fala que eu votei no fulano, no ciclano, então eu prefiro não dizer em quem eu vou votar, ou mentem dizendo que vai votar no candidato da situação. Ele pode estar propenso a votar no candidato da oposição, ele já está definido, porém, ele mente ao entrevistador, dizendo que não, ele vai votar, sim, na continuidade, né, da situação, do grupo situacional. Por que que ele faz isso? Porque ele tem medo de represárias. Então, a gente também consegue, por diversas perguntas capciosas, a gente utiliza, tá, de formas diferenciadas para impactar nas respostas que são verdades e que são mentiras. Bom, aí depois a gente tem as ferramentas, né, que nós utilizamos para análise estatística. Eu uso várias ferramentas. Uma delas é o Microsoft Power BI. Este é um software que ele lê todo o nosso sistema de coleta de dados do OpinaAqui, que nós usamos o software OpinaAqui, para colher os dados em um celular ou em um tablet na mão dos entrevistadores. OpinaAqui, que você pode consultar no site opinaqui.com.br. Depois destes dados garimpados, mineirados, nós passamos para o Power BI. Ele já tem uma API com uma integração. E no momento em que a gente vem para o Power BI, a gente constrói um dashboard que eu vou mostrar para vocês aqui, mas vou dizer exatamente sobre este Power BI na nossa palestra sobre análise e gestão de campanha, porque é lá que você vai utilizar esta ferramenta para você poder montar todas as melhores estratégias baseado neste tratamento de dados, o qual o Power BI oferece para você. O Power BI é um software que pessoas que têm uma demanda em trabalhar com as ferramentas do Microsoft trabalham bem com o Power BI, tá? E nós temos uma pessoa que faz esse tipo de trabalho, e então ele acaba se tornando um trabalho em tempo real. Conforme na rua o pesquisador estiver coletando os dados, nós já temos apresentado no Power BI todas as tabulações que vêm acontecendo em tempo real. Então, se nós iniciarmos a pesquisa, no momento que nós tivermos aí 20 questionários feitos, eu já tenho dashboard com 20 questionários. Conforme os entrevistadores vão pesquisando, vão fazendo e vão transmitindo os questionários em digital, nós vamos atualizando o Power BI. Então eu fico numa sala de situação que nós montamos numa campanha, ou para a pré-campanha. Na pré-campanha, na realidade, você não tem tanta pressa assim de dizer, não, eu preciso, nesse momento, eu preciso avançar e saber o resultado imediatamente. Não há necessidade disso, mas numa campanha você precisa. Então, se nós conseguirmos buscar estas informações em tempo real, é muito mais interessante. E aí, na verdade, nós utilizamos estas e outras ferramentas das pesquisas qualitativas para a gente fazer o que chamamos de regressão múltipla. O que na realidade é a regressão múltipla? São análises de reações entre variáveis que acabam prevendo comportamentos futuros, tá? Ou a análise fatorial, que ela agrupa variáveis e identifica padrões nos dados. Então vamos entender bem o que significa isso. Na verdade, a regressão múltipla que a gente pode fazer é levantar um histórico de eleitores ou de grupo de eleitores que votaram em determinados candidatos na eleição passada. Então veja, nós podemos identificar candidatos que votaram na eleição passada, ou melhor, desculpe, eleitores que votaram na eleição passada no candidato A, podemos separar o grupo que votaram, o grupo que votou no candidato B e outro grupo que votou no candidato C. Nós temos nesta eleição o candidato D, que é o seu, por exemplo. Ele nunca participou de eleição, então ele vem agora para poder disputar a eleição com 3 que já disputaram a eleição passada. Então nós temos
condições de identificar nestes grupos quais eleitores dos 3 grupos, do candidato A, B e C, que vão migrar para o candidato D. Bom, para que a gente entenda as melhores estratégias na campanha do candidato D, que esta é a razão deste nosso encontro agora, eu vou dizer para você que nós podemos ter um grupo de eleitores, veja bem que eu separei aqui. Eleitor que votou no grupo de oposição ao atual governo na eleição passada. Então preste atenção. O eleitor votou no grupo de oposição ao atual governo na eleição passada. Perfeito. Então ele votou, perdeu o voto, porque ganhou o que está na situação agora. Então isso é uma regressão. Mas aí nós vamos começar a fazer os cruzamentos. Tá? Então, para fazer essa regressão e os cruzamentos de dados, nós vamos acabar por encontrar um eleitor com essa qualificação ou um grupo com esta qualificação. É um eleitor do gênero masculino, pronto, já encontrei que ele é do gênero masculino, ele está entre 35 e 49 anos, tem instrução de 2º grau completo, com renda média mensal de R$3.000, ele aprova o governo atual, mas vota no candidato da oposição. Então, veja como é interessante. Nós estamos falando de um candidato, ou melhor, de um eleitor ou de um grupo de eleitor, que ele está, neste momento, decidido a votar no candidato de oposição, porém, ele tem todas estas características. Ele aprova o governo atual, mas ele vai votar na oposição. Ora, então a partir do momento em que você tem esta informação, você tem ouro na mão. Você consegue entender? Então eu expliquei detalhadamente tudo isso para você saber que quando você encontra a regressão no cruzamento de dados, você começa a entender que, por exemplo, o seu candidato, ele pode falar o que ele quiser, menos bater no governo atual. Porque se ele bater no governo atual, ele vai estar não agradando aquele grupo de eleitor que está chegando e decidido a votar nele. Então, em outras palavras, você pode espantar eleitores que você nem sabe que estão com você. Eles votaram, sim, mas agora eles querem votar no candidato de oposição, ou no seu candidato que está fora, tá? Mas ele também está feliz com o governo, ele não gostaria que xingassem o governo, ou desconstruíssem a imagem do governo, porque ele está feliz com a entrega que o governo fez. Ele está feliz, está tudo bem, olha, está bacana, mas eu vou votar no outro, mas está legal. Então, eu não quero, de forma nenhuma, ouvir o meu candidato, que agora é de oposição, falando mal do governo, que eu votei nele, mas, sabe, agora eu não quero mais. Isso você só descobre se você mergulhar no cruzamento de dados. E esse mergulho no cruzamento de dados, ao qual eu digo, é exatamente aquele mergulho onde nós avançamos mais do que uma simples tabulação. De 16 a 18 anos, vota no ciclano, de 22 a 26 vota no Beltrano, e isso é o que a gente chama de um cruzamento de dados raso. O que eu estou te falando é um cruzamento de dados profundo, que aí a ferramenta Power BI, que eu vou falar na palestra de gestão, é exatamente uma ferramenta que ajuda muito nesta parte, tá? Bom, para continuar, a gente tem as ferramentas de análise com previsão de comportamento. Tem certa identidade com as propostas da oposição, tem características mais ponderadas de avaliação política, tem percepção ativa às entregas governamentais. Então, olha que difícil que é trabalhar com um eleitor deste. Veja, ele tem certa identidade com as propostas de oposição. Ele está vendo você bacana, se você é de oposição. Se você é de situação, você tem que inverter a análise. Então, ele está olhando lá, ele está vendo e fala, pô, esse cara aí é bacana. Pô, esse cara aí, ele está falando algumas coisas interessantes. Pô, eu estou gostando desse cara.
pô, sabe, eu acho que eu vou votar nele. Mas ele tem características mais ponderadas de avaliação política. Ou seja, ele é aquele que não se mete em uma conversa ali de qualquer jeito, ele não fala de qualquer forma, ele prefere ouvir mais do que emitir a sua opinião. Isso é um eleitor difícil, tá? Então, ele fica ali, você não sabe se ele tá bacana, se ele não tá, é algo parecido com isso. E ele tem percepção ativa das entregas do governo. O que é percepção ativa das entregas do governo? Ele está ligado em tudo que o governo entregou até agora. Para ele tá bacana. Então, quer dizer, este é o eleitor que qualquer erro de estratégia da nossa campanha, vamos falar de oposição, ou da sua campanha de oposição, qualquer errinho, você espanta esse eleitor sem você saber quem ele é. Você nem sabia que esse cara existia. E aí você começa a espantá-lo se você utilizar uma estratégia diferenciada para desconstruir a situação. Sugestão para esse candidato: discursos de desconstrução ao governo atual, ele, na realidade, não convence, com toda certeza, tá? Então, definindo exatamente esse trabalho de pesquisas quantitativas, nós acabamos por ter um cálculo amostral. Aí fica fácil de você entender que uma amostra da pesquisa ela reflete o todo. Nós temos uma margem de erro, que a margem de erro e o nível de confiança são duas coisas diferentes. Normalmente você lê que a margem de erro é 3% e o nível ou intervalo de confiança é 95%. O que significa isso? Significa que muitas pessoas acham que tem que ser assim: margem de erro 5%, com 95% de intenção de voto, soma tudo, dá 100%, tá certinho. Ah, essa daqui tá errado, ó, é 95% de intervalo de confiança com mais 3 de margem de erro, tá errado isso daqui, porque dá 98%, tem que dar 100%, não tem que dar 100% nada, tá? 95% de intervalo de confiança é uma coisa e 3% de margem de erro é outra coisa. Eu vou explicar para você agora. 95% de intervalo de confiança significa que se você fizer 100 pesquisas iguaizinhas, com o mesmo método, na mesma data, com as mesmas coletas, as cotas, como você já aprendeu, 95% delas darão um resultado muito próximos. Estou falando de 95 pesquisas. 95 pesquisas terão um resultado muito próximo, variando entre 3% para mais ou 3% para menos. Então, de 100 pesquisas, 95 delas darão todas as 95, uma diferença de 3% para mais ou 3% para menos. Então, isso é intervalo de confiança e margem de erro. Gilberto, e as outras 5%, e os outros 5%? Aquele você pode jogar fora, porque ela saiu do intervalo de confiança. Ela extrapolou, ela deu 10% de diferença, 15% de diferença, então ela extrapolou. Por isso, esse cálculo é estatístico, é altamente complicado para fazer, não é muito simples, tanto que hoje tem software na internet que calcula, né? Se você digitar lá, calcular a amostra de pesquisa, ele já vai dizer quanto tem de população, quantos questionários serão aplicados, quanto vai dar a margem de erro. Em 2 segundos você faz isso, tá? E é óbvio que a partir do momento em que você tem esta aferição, você começa a ter os clusters demográficos, né? Os clusters demográficos são grupos que você vai trabalhar em situação de construção de, vamos dizer assim, um discurso, uma propaganda muito bem feita para aquele cluster. Uma propaganda, uma mensagem, uma reunião falando exatamente do que interessa aquelas pessoas. Então, isso é muito importante você saber. Bom, uma vez feito tudo isso, você já entendeu, vamos falar agora da questão da neutralidade, né, dos questionários. Bom, a construção de questionários, ela tem que ser com muito cuidado, feita por profissional. Por isso que você está nesta palestra. Você tem que ter a neutralidade. São perguntas sem viés
de indução. Você tem que ter clareza, é a linguagem simples e direta. E você tem que ter objetividade, tá? É o foco no tema, sem ambiguidades. O que é ambiguidades? Eu vou dar um exemplo para você, muito legal, que é para você saber exatamente como tomar cuidado na construção de uma pergunta. Olha, eu vejo algumas pesquisas, eu dou assim... na verdade, eu me divirto, né? Essa é a verdade. Eu me divirto, porque são perguntas, por exemplo, que tem, vamos dizer assim, feitas pela própria equipe do candidato, né? Ele diz assim, você aprova... o que você acha da administração do fulano de tal? Ótima, boa, regular ou ruim? Isso é clássico, tá? Isso tem em todo lugar. É clássico esse tipo de pergunta com estas respostas. Vou repetir. Ótimo, bom, regular ou ruim? Então veja que ele ponderou duas respostas positivas, o ótimo e o bom. O regular é regular. E ele ponderou uma única resposta ou alternativa que seria ruim. Ele deveria, neste momento, colocar mais uma negativa, que seria a péssima. Então você tinha ótimo, bom, duas positivas, regular, que já é regular, como o próprio nome diz, e ruim e péssima. Então você tem duas variáveis negativas e duas variáveis positivas. Então, no afã de fazer a pesquisa rapidamente, principalmente por Instagram, por aquelas coisas que não adianta nada, é zero de conversão, você olha e você fala, poxa, o cara colocou ótimo, bom, regular, ruim e parou, acabou, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Bem, um outro detalhe na realidade que você tem que tomar cuidado é com a pergunta. E a pergunta, o nosso cérebro trabalha de formas interessantes. Nós que já temos esse conhecimento e esse estudo sobre o que o cérebro faz quando ele é acionado, e que eu sempre digo, o cérebro não gosta muito de ser acionado, não. Ele fica lá na boa, eu não vou gastar energia, vou ficar aqui quietinho, mas quando ele é estimulado, é bastante interessante. A forma de você fazer a pergunta faz com que você obtenha uma resposta. E às vezes, como eu disse, você coloca até alternativas nas respostas que não condizem com a própria pergunta. Mas veja uma que eu separei aqui, que é bastante interessante. Um seminarista perguntou ao padre, padre, posso fumar enquanto rezo? O padre disse assim, de forma nenhuma. Isso é um desrespeito com Jesus, com Deus, porque você está rezando, você acha que você vai fumar enquanto você reza? Isso jamais. Tá bom, padre, obrigado. No outro dia, um outro sacerdote, mais safo um pouco, chegou e disse assim, padre, eu posso rezar enquanto eu fumo? O padre disse, mas é lógico, não há hora para rezar. Você, para falar com Deus, com Jesus, você pode falar a hora que você quiser, fazendo o que você quiser. Então, um não conseguiu a licença, porque ele fez a pergunta, padre, eu posso fumar enquanto rezo? E o outro conseguiu a licença, porque ele disse, eu posso rezar enquanto fumo? Então, a partir daí, você começa a entender, tá, que uma pesquisa, ela sempre tem um viés para se analisar. Então, parte da coleta, do processamento, da análise e dos insights. O que eu quero dizer com isso é que muita gente, quando eu vou para uma consultoria, as pessoas entregam a pesquisa para mim e dizem assim, olha, eu estou com 22%, o meu adversário está com 37%. Normalmente eu sou convidado para esse tipo de trabalho, né? Nunca me chamam quando tem 60% de aprovação. Sempre é quando o bicho está pegando, né? Então, o que acontece na realidade? Quando eles me dão a pasta, eu pego a pasta e volto no começo da pasta para ver a metodologia aplicada, e a empresa escreve lá. Então, olha, eu entrevistei 400 pessoas, a margem de erro é tanto, o intervalo de confiança é tanto, a coleta de dados foi feita assim, aquilo é que me interessa. Porque se aquilo lá estiver correto, a metodologia, o relatório da metodologia, a dissertação estiver correta, eu continuo vendo os números.
Mas se não estiver correta a metodologia, eu não preciso nem ver os números. Porque eu já sei que aquela empresa é uma empresa meia boca. É um instituto meia boca. Então, é óbvio que quem contrata não está nem aí com o que nós estamos falando nessa palestra. E essa palestra é o mais importante para você. É para você saber exatamente como fazer isso. Então eu estou, até agora, até o momento, eu te dei todos os insights para você fazer e criar uma metodologia, assim, fora do padrão, que é para você se posicionar como um assessor político profissional. Eu vou mostrar para você aqui a tela do Power BI, tá? Que depois, lá na palestra de análise e gestão, eu vou mostrar para vocês. Obviamente, nós vamos abrir a caixa preta, né? E você vai descobrir exatamente tudo o que você pode fazer para ter uma gestão de campanha ou de mandato. Se o seu candidato está em mandato, você vai saber, porque nós vamos abrir a caixa preta de uma campanha eleitoral. Então você vai saber exatamente como trabalhar e como fazer esses cruzamentos em níveis diferenciados para que você tenha sucesso no seu trabalho, ok? Bem, nós estamos aqui há 50 minutos só falando de Quant, então agora eu vou fazer um intervalozinho para você poder reunir forças para a nossa segunda parte, tá legal? Então, a segunda parte está no vídeo ao lado, você pode assistir a qualquer momento ou dar sequência sem interrupções a partir de agora. Já vamos falar de Quali e vamos falar de Tracking. É no nosso próximo vídeo, dando continuidade à palestra sobre pesquisas. Academia Mapa do Voto. Rumo às eleições 2026-2028.